Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula de recursos energéticos aqui. Continuando, ainda estamos caminhando aí nos vídeos, no vídeo, né, na verdade, do professor Maurício, e a gente está aí no minuto 29,5, mais ou menos, ok? Então vamos continuar. Já foram algumas aulas aí, desde do minuto 0 do vídeo até agora o minuto 8, que é exatamente o que está aí. Então vamos continuar e vamos ver. Ele estava falando, só para lembrar vocês, né, da aula passada, ele estava falando sobre a criação da empresa de pesquisa energética, da EPE, da qual ele foi presidente durante muitos anos aí, que é a empresa, o órgão estatal responsável por fazer o planejamento energético no país, ok? Então vamos lá. Como é que esse plano, como é que essa atividade da EPE, ela se consubstancia? Da maneira, ela se concretiza num plano, entre outras coisas, que chama o Plano Decenal de Energia, que é reatualizado todo ano, né? Então, nesse plano tem algumas diretrizes. Por exemplo, uma das diretrizes que a gente tem usado para o plano é buscar segurança com o máximo de fontes renováveis. Isso é uma diretriz. E o plano mais... Bom, ele fala aí uma coisa interessante, né, sobre a segurança energética, porque, na verdade, o planejamento energético ele tem essa função, né? Essa função de trazer segurança energética para o país. Segurança energética é exatamente o que não aconteceu em 2001. A gente ter base segura para suprir energia, por exemplo, num caso de onde a gente tiver um princípio de seca ou uma seca estabelecida, como foi em 2014. E a gente percebe que isso deu certo, porque em 2014 a gente tinha energia. Era cara, mas tinha energia. Tá? Se a crise de 2014 hídrica tivesse acontecido em 2001, a gente não ia ter nem a opção de pagar caro na energia, porque a gente não ia ter energia mesmo para gerar. Tá? Então, essa é basicamente a diferença aí. E o que ele está falando, que eu já falei para vocês várias vezes, sobre o plano decenal, que é feito anualmente, é o plano pensando 10 anos para frente, que vai ser inclusive um dos trabalhos da matéria, né, que vocês vão ter que fazer aqui, que é a análise do plano decenal, que está sendo o plano decenal mais atual, né, que é o plano decenal provavelmente de 2019, acho que 2020 ainda não saiu. Se já tiver saído 2020, a gente usa ele, ok? Então, o plano decenal é esse plano que faz a previsão de quanto o Brasil vai ter de demanda de energia daqui a 10 anos, e ele faz a perspectiva de geração, de construção, de quais usinas vão ter que ser construídas e como vão ser construídas. E aí cai um pouco no que o Maurício acabou de dizer, que é o quê? Deixar o sistema brasileiro seguro com o máximo possível de fontes renováveis. E aí, fontes renováveis, então a gente está falando basicamente de usinas hidráulicas, usinas solares, usinas eólicas, que hoje já tem um valor alto no Brasil, né? Quase 10% da energia brasileira é fonte de eólica, energia de biomassa, que se gera muita energia hoje através da palha e da palha não, né? Basicamente do bagaço da cana. A palha tem sido pouco usada, porque a gente tem o maquinário ainda não é um maquinário o maquinário de queima do bagaço. Quando a gente põe palha junto, a palha, por conta da lignina, ela dá muito problema de incrustação. Então, o pessoal não tem usado palha. Mas quando a palha começar, a gente ter equipamentos que não incrustam, por exemplo, com a lignina da palha ou coisas com alguns compostos da palha, a gente vai ter ainda mais potencial, capacidade de geração de energia dentro das usinas de biomassa. Recente que nós fizemos, foi para o ano 2020, já está praticamente pronto o 2021, e eu vou trazer aqui um pouco
Quer dizer, qual exemplificando essa... Aí só para deixar claro, né, que essa entrevista foi dada no final de 2011, se eu não me engano, e aí ele tá falando de 2020, né, naquele dia dessa entrevista ele estava falando do plano que estava pronto, que era o plano para 2020, para esse ano que nós estamos hoje, certo? Atividade dá um exemplo um pouco desse plano. Então, a gente olhando adiante, nós olhamos que para 2020 o Brasil vai ter um consumo que é cerca de 60% superior ao que nós temos atualmente. A indústria brasileira vai responder por 50% desse crescimento do consumo. É claro que a gente projeta o consumo, mas considerando também a questão da eficiência energética. Porque antes da gente pensar em qual fonte de oferta nós temos que considerar para atender a demanda, nós temos que considerar que a melhor maneira de atender um serviço é nos auto-enganar, achando que apenas com ações de aumento de eficiência é possível atender as necessidades do país. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu ouço argumentos falando, não tem que construir usina nenhuma, tem que reduzir os desperdícios, não precisa construir usina nenhuma. É claro que tem que reduzir desperdícios, essa é a primeira obrigação. Mas, mesmo reduzindo todos os desperdícios, mesmo aumentando toda a eficiência dos equipamentos, não tem como atender a necessidade do país sem aumentar a oferta de energia. E eu vou dar um dado simples. Bom, ele fala aí que hoje, né, em 2020, com, né, a perspectiva de crescimento do PIB, nessa época, o PIB estava crescendo aí num nível alto, né? A gente teria 60% a mais de consumo. Hoje a gente efetivamente não tem 60% a mais do consumo que a gente tinha em 2011, 2010, por aí, tá? 2011, mais ou menos, né? Por quê? Porque, na verdade, a partir de 2016, a gente teve uma recessão e aí a gente não teve essa ampliação. A gente sabe que ela acompanha a curva do PIB de consumo energético, elas têm comportamentos semelhantes. Então, como a gente teve uma recessão no PIB, a gente teve uma recessão no consumo de energia. Então, hoje a gente não precisa efetivamente desses 60% a mais. Mas mesmo que não seja 60% a mais, pessoal, 40%, 50% a mais. A gente está falando que quando foi criado o novo modelo do setor elétrico brasileiro, em 2003, 2004, mais ou menos, né, quando a EPE foi criada, a quantidade de capacidade instalada, ou seja, a quantidade de usinas que a gente teve que construir no Brasil, foi alguma coisa na casa disso aí, de 60%, 70% do que o país já tinha construído em toda a sua história. Né? A gente viu a história do setor elétrico aí começando no início do século passado. Então, basicamente, o que o país construiu em um século, em 100 anos de história energética, o Brasil construiu praticamente a mesma quantidade, um pouquinho menos, em menos de 20 anos. Menos de 20 anos não, em menos de... isso começou em 2003, 2004. Então, construiu isso aí basicamente em 15, 16 anos. Estando hoje em 2020, 16, 17 anos, o Brasil construiu praticamente a mesma coisa que ele construiu em 100 anos. Então, é claro que hoje a gente está numa situação muito mais moderna, tem muito mais opções, etc. Mas é importante que esse estudo que a EPE faz, entender a importância dele, para saber o quanto a gente vai precisar de implantação de energia. E aí o Maurício traz uma coisa que realmente é uma tecla que as pessoas batem muito nessa tecla, né? Tem duas teclas básicas que as pessoas batem muito. Não, a gente tem que ser mais eficiente. E tendo eficiência energética, a gente vai conseguir suprir e não vai precisar construir mais nenhuma usina. Gente, isso é impossível. É impossível. Por mais que a gente faça eficiência, o governo criou, na época, vocês vão conhecer, vão lembrar, ou vão pelo menos lembrar do exemplo, o Procel, que é um sistema de selo, né? Onde você vai comprar lá uma televisão, uma geladeira,
um ar-condicionado tem lá o selo de consumo de energia. Né? Por quê? Porque aquilo é uma forma de você, como consumidor, decidir, não, eu vou comprar um negócio que consome menos energia. Primeiro, porque eu quero que consuma menos energia, porque eu vou gastar menos com o consumo de energia. Só que normalmente esse equipamento é mais caro. E a gente pode pensar, bom, no longo prazo vai valer a pena a diferença que eu estou pagando da energia que ele consome. E outra, como uma medida de consciência. Não, vou comprar um equipamento que consome menos energia, primeiro porque eu pago menos energia, segundo porque eu estou pensando na matriz energética brasileira, no mecanismo da gente tentar ter mais segurança energética no nosso país. Tá? Então, trabalhar com eficiência energética é muitíssimo importante. Só que a gente não pode se iludir ao ponto de achar que isso vai resolver o problema do país. E a outra tecla que se bate muito é não precisa construir energia, mais usinas hidráulicas. A gente pode construir só com fontes eólicas e solares. Pessoal, infelizmente hoje é impossível a gente conseguir suprir. Né? Hoje a gente tem geradores eólicos aí que geram... Eu não tenho acompanhado muito bem a questão de desenvolvimento de geradores eólicos aí, mas eu acho que não deve estar acima de 10 mega um gerador eólico. Então você gera 10 mega. Imagina em Itaipu, cada turbina gera 1 giga. Então assim, se você pegar os 10 mega que gera uma turbina eólica, para você chegar em uma turbina de Itaipu tem 14, né? Então você tem 10 mega para 1 giga de energia, certo? Então você precisaria de 100 usinas, 100 torres de eólica para você ter uma turbina de Itaipu. Tá certo essa conta? Tá, né? 10 mega vezes 100 dá 1 giga, isso? 1 milhão. É isso. 100 usinas, 100 torres. Isso a gente está falando do que a gente tem de mais moderno em turbina eólica. Turbinas muito altas, aí na casa dos 100 metros de altura. Então, assim, é difícil. E outra, eólica, você tem que ter constância de vento. Se você tiver rajada de vento... Tem vários problemas, assim como a hidráulica tem. Se você tiver vento muito forte, ele pode quebrar pá, então ela para de gerar. A gente pode falar de usina solar. Usinas solares, elas são grandes alternativas. Mas de noite ela não gera energia. Então, assim, a gente precisa ter muito tipo de energia diferente. E, infelizmente, ou felizmente para o Brasil, a gente ainda tem fontes a serem exploradas de energias hidráulicas. E essas fontes hidráulicas, elas geram uma quantidade muito grande de energia. Muito grande. Então ainda é indispensável a gente ter energia hidráulica. Né? Porque energia hidráulica imagina que a gente está trazendo energia de carriola, né, para o nosso sistema, vem energia hidráulica e traz de bitrem. Né? O cara traz 1 milhão de carriola de uma vez só, entendeu? A gente não vai conseguir suprir com carriola ainda. Para a gente conseguir fazer essa carriola virar um caminhão, ainda vai bastante tempo. Então, assim, ainda a gente vai precisar de construir usina hidráulica. Tá? Não tem muito jeito. Não tem muito jeito de resolver esse problema ainda. O consumo per capita do Brasil está muito próximo da China, que é muito baixo. O Brasil, com esse aumento de 60% da oferta, vai chegar em 2020 com o mesmo nível de consumo per capita do Chile, que é nosso vizinho. Do Chile de hoje, não do Chile daqui a 10 anos, porque o Chile daqui a 10 anos provavelmente vai estar consumindo mais do que a gente. O Brasil, o consumo per capita do Brasil é muito menor do que os países da Europa. Eu não estou falando nem dos Estados Unidos. Tá? Me dá um exemplo, a Califórnia, o cidadão da Califórnia consome metade do cidadão médio dos Estados Unidos. Por que o Brasil não segue o exemplo da Califórnia? Olha, eu costumo dizer, o cidadão da Califórnia, a Califórnia é um exemplo de aumento de eficiência, sem dúvida alguma, mas cada cidadão
dos Estados Unidos consome 7 vezes mais que cada cidadão do Brasil. Então, cada cidadão da Califórnia consome 3 vezes mais do que o consome do Brasil. Então, se o Brasil conseguir, eu não estou falando do Brasil chegar nem ao consumo da per capita da Califórnia, porque ele vai levar muitos e muitos anos para chegar a isso. E, se a gente for ver, a gente está... Bom, essa é uma comparação bem interessante, né, que o Maurício faz sobre o consumo brasileiro. Então, ou seja, em 2020 hoje, a gente estaria consumindo o que, nesse 60% que a gente não chegou, ou seja, em 2020 hoje, a gente consome menos do que o cidadão do Chile consumia em 2010, né? Tirando, então assim, do que ele consumiu em 2010, tirando tudo que ele cresceu até hoje. E nessa época, né, e a gente tem, realmente a Califórnia é um estado que tem muito pouca água, né? A Califórnia é um estado que tem problema hídrico, tem problema de energia, porque, querendo ou não, lá é uma área muito industrializada, né? O PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil, por exemplo. Só que a Califórnia consegue consumir metade do que um americano médio consome no resto do país. Só que, mesmo assim, um cidadão californiano consome 3,5 vezes mais energia do que um brasileiro consome. Então, assim, a gente está falando que se a gente dobrar o consumo de energia no Brasil, que isso, em tese, teria uma relação direta com o crescimento econômico do Brasil, de uma maneira de dobrar o crescimento econômico brasileiro, né, de tornar o país 2 vezes mais melhor economicamente do que é hoje, né? Esse número não é bem assim, multiplicado, mas alguma coisa nesse nível, né, de crescimento, a gente ainda estaria consumindo quase metade do que o cidadão californiano consome, que é o exemplo dos Estados Unidos. É claro que a gente não precisa seguir o exemplo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos consome muita energia, é um absurdo o consumo do americano médio. Mas, por exemplo, do que os países europeus. Você vai pegar os países europeus que, nossa, tem índices altíssimos de eficiência energética, o consumo desses caras vai ser muito maior do que o do Brasil, né? O Brasil aí na época consumia semelhante ao que o chinês consome, hoje consome muito menos do que o chinês consome, porque o nível de desenvolvimento da China aumentou muito, tá? Então a gente fica com esse complexo de vira-lata de que, nossa, a Califórnia faz coisas maravilhosas. Calma aí, a Califórnia, com toda a maravilhosidade dela que ela faz, ela consome 3,5 vezes ainda que a gente consome. Então assim, a gente em termos de eficiência tá muito... mas nós estamos muito na frente deles em termos de eficiência? Não. A gente está atrás deles economicamente, tá? Então a gente tem ainda muito que crescer economicamente sem tornar o país um mega consumidor de energia. Porque a situação do Brasil ainda é uma situação complicada, claro que é, mas mesmo se a gente colocar toda a população brasileira no nível de consumo como tem a classe média brasileira, a gente ainda vai estar num patamar de consumo abaixo do que a média mundial, muito abaixo do que a média mundial. Ok? Então é isso basicamente que ele quer chamar atenção para esse consumo, né? Que se fala bastante da questão de eficiência energética e de consumo, etc. Ele está trazendo dados reais, né? E os dados desses complexos que a gente tem de achar que o Brasil faz as coisas erradas. Não. O novo modelo setor elétrico brasileiro conseguiu, mesmo assim ainda, fazer um sistema onde ainda tenha bastante eficiência, investiu-se em eficiência. Então é um sistema que está diferente do que foi no mundo inteiro, cresceu o consumo de energia sem pensar em eficiência. O Brasil cresceu esse consumo num momento onde se pensava em eficiência junto. Então, mesmo a gente crescendo o número de consumo, a eficiência também aumentou. Então a gente conseguiu consumir mais e ao mesmo tempo fazer nosso consumo ser mais eficiente do que o que aconteceu nos países europeus e nos outros países aí, nos Estados Unidos e outros países do mundo. Está num momento belíssimo do país, um momento de redistribuição de renda, um momento de resgate de uma população que vivia em condições ruins, que está ascendendo a classe média. E nesse momento que essa população ascende a classe média, a gente vai falar, não vai aumentar, vocês não vão ter acesso aos bens porque não pode aumentar o consumo de energia elétrica. Não vai ter nem energia para produzir esses bens. É justo quando em outros países o consumo é muitas vezes maior do que a nossa?
É claro que nós não temos que ter como modelo o modelo desperdiçador americano. É claro que nós não precisamos fazer essa trajetória. Nossa trajetória tem que ser diferenciada. Nós temos muito a ensinar ao mundo, mas nós não temos o direito de achar que a nossa população poderá se desenvolver sem aumentar a oferta de energia. Isso é um sonho, não é possível. É interessante essa fala dele, né? A gente estava naquele momento numa situação de distribuição de renda, onde a gente estava ascendendo a classe média, tirando muita gente do momento de miséria no país. Então essas pessoas, né, se você for olhar o índice de venda de eletrodomésticos no Brasil, como ele ascendeu durante esse período aí de 2005 para frente, principalmente, então vai falar o quê? Bom, então essas pessoas, infelizmente, agora vocês têm dinheiro para comprar eletrodoméstico, para ter geladeira em casa, para ter micro-ondas em casa, para ter televisão, mas vocês não vão ter porque a gente não tem energia. Não, pessoal, esse é o ponto que é importante a gente tratar. Para a gente desenvolver o país, necessariamente a gente vai precisar de energia. Mas o que é importante, é isso que a mensagem que o Maurício traz nesse momento a gente ainda consome muito pouco perto do que a gente poderia consumir, do que a gente teria, vamos dizer assim, moralmente direito, porque a gente é um dos países com baixo consumo mundial de energia, né? E mais do que isso, a nossa energia é 85% de fontes renováveis. Então, assim, a geração brasileira e o consumo de energia elétrica brasileiro, se a gente for pôr ainda a gente está fazendo a conta de quilowatt por quilowatt. A gente não está fazendo nem a onda de quilowatt por degradação ambiental. Porque se a gente for fazer a onda de quilowatt por degradação ambiental ou por usos de fontes não renováveis, aí o Brasil vai estar muito na frente de todos os outros, mas assim, absurdamente na frente dos outros. Porque 85% das nossas fontes são renováveis. Tá? Então, assim, a nossa capacidade, a nossa proposta de crescer e fazer eficiência energética e crescer com energias renováveis, essa é a proposta do novo modelo do setor elétrico, essa é a proposta da empresa de pesquisa energética. Crescer, mas crescer com o máximo de renovável possível. Tá? Então, isso ainda dá para a gente uma capacidade de crescimento econômico enorme. Enorme, e a gente tem que usar, porque a gente tem que colocar a população brasileira, principalmente aquela população que não consome tanta energia, que é a população que passa fome, aquela população que tem uma vida miserável, tem que colocar essas pessoas numa condição humana de vivência. E a gente tem que ter energia para isso, porque a energia é o carro, é o motor do carro para fazer isso funcionar. Tá? Então, para o nosso carro andar, a gente precisa de energia. E a gente precisa desse planejamento. Tá? Porque não adianta ser liberal nesse momento e viver o que a gente viveu em 2001. Porque se o governo não fizer a previsão de quanto vai precisar de energia para conseguir atender a proposta de PIB, a gente não vai ter crescimento de PIB. É simples. O crescimento do PIB está 100% atrelado à disponibilidade de geração de energia. 100% atrelado. Não adianta a gente querer crescimento de PIB se a gente não tiver disponibilidade de geração de energia elétrica. Então isso é fundamental. Então esse papel do governo de planejar e saber quanto a gente vai precisar de energia e colocar isso em leilão e colocar isso para as pessoas, para as empresas investirem seu dinheiro de uma forma segura para garantir que essas empresas vão ter retorno financeiro, garantir que o consumidor vai pagar o menor preço possível na tarifa, é isso que o governo tem feito e é isso que o governo tem que fazer. Aí que nós temos, claro, que procurar as melhores maneiras de atender esse objetivo. Qual essa expansão da oferta que a gente pode fazer usando a nossa base de recursos naturais, que seja o mais sustentável possível, que seja o mais limpo possível. E é isso que a gente procura fazer no planejamento. Nós consideramos que nos próximos 10 anos, o Brasil tem algo
como 120 mil megawatts de capacidade instalada. Nós vamos ter que instalar nos próximos 10 anos algo como 60 mil, ou seja, aumentar em 50% tudo que foi feito até hoje, considerando que o Brasil queira crescer a uma taxa de 4,5%, 5% ao ano. Nós achamos que a principal fonte para atender esse crescimento é a hidroeletricidade. Metade desse crescimento tem condições de ser atendido pela hidroeletricidade. E por que eu falo isso? A hidrelétrica é uma fonte renovável, a hidrelétrica é uma fonte de baixíssimas emissões de gás de efeito estufa, às vezes zero. A hidrelétrica tem baixo custo, é uma das fontes de menor custo que tem. Ela 100% pode ser produzida com equipamentos que nós temos no Brasil. E uma vez construída uma hidrelétrica, a hidrelétrica pode ficar 200 anos, é igual uma pirâmide, você muda as máquinas, mas a usina está ali. E o que significa uma hidrelétrica depois de 30 anos? Uma hidrelétrica depois de 30 anos é uma geradora de energia praticamente muito barata, praticamente de graça, porque depois de 30 anos, aquela hidrelétrica, os investimentos da construção daquela usina já foram pagos, e o custo de operar uma hidrelétrica é muito baixo, você precisa de muito pouca gente. O custo da água não tem. Então, a hidrelétrica é o poço de petróleo. É como os árabes, né? Lá, a Arábia Saudita tem poço de petróleo a custo muito barato. A hidrelétrica é isso para a gente. É uma energia que a gente, depois de amortizada, que é muito barata. E é por isso, pessoal, exatamente pelo que ele falou, que eu disse que a gente até hoje paga uma energia absurda no Brasil, em termos de valor. A energia no Brasil é muito cara. Aí você fala, pô, Chelsea, mas a nossa maior parte, 70% da nossa geração é hidrelétrica, 67% mais ou menos no último balanço energético. É hidrelétrica. Por que a nossa energia é tão cara, então? Por que a nossa energia é tão cara? Porque a gente paga os erros que foram feitos na época das privatizações da década de 90. Eu não estou querendo dizer que não deveriam ter sido privatizadas, não. Deveriam. Tá? A privatização foi correta. O que não foi correto foi o meio de privatização. Por quê? Foi a privatização por ágio. E a privatização por ágio, hoje você não tem como mexer nesses contratos. O cara pagou o ágio e hoje ele vai cobrar energia. Ah, mas você não falou que é leilão, compra o mais barato? O que acontece? Mesmo que o cara cobre caro pela energia hidrelétrica, ela ainda é barata em relação a outros tipos de energia. Então ele acaba vendendo toda a energia dele hidrelétrica. A hidrelétrica era para ter um custo de megawatt-hora baixíssimo, reais por megawatt-hora, baixíssimo, muito baixo. O problema é que a gente não tem reais por megawatt-hora baixíssimo como a gente deveria ter no Brasil. O Brasil leiloou nos últimos anos, em 2019, ano passado, o Brasil leiloou energia solar a R$ 87 o megawatt-hora. Na casa aí de 85, 80, 90 reais. Energia solar. Energia hidrelétrica tem que estar muito abaixo disso. Principalmente os próximos passos, que vão ser o quê? As próximas concessões de usina. Mas o problema é que isso vai depender do governo. Se o governo quiser trazer dinheiro para o tesouro, o que ele vai fazer? Vai leiloar por ágio. E aí quem vai pagar por isso? Você. E aí esse cara que vai querer falar o quê? Eu vou leiloar por ágio, aí eu vou fazer o quê? O meu tesouro tá cheio de dinheiro, só que a indústria que iria abrir no Brasil não vai abrir porque a energia tá cara. Porque em vez de você leiloar pelo preço do megawatt-hora, você está leiloando pelo preço do ágio para o tesouro. Tá? E aí o que acontece? Fica cheio de dinheiro no tesouro, só que todo mundo pagando uma fortuna de energia elétrica, inclusive a indústria. E aí a indústria faz o quê? Eu não vou instalar minha indústria no Brasil porque o preço de energia não vale a pena. Isso é o problema que a gente teve lá na década de 90, que foi tentado ser corrigido em 2012, 2013, né? Durante ainda o mandato da presidente Dilma. Ela falou que não, nós vamos comprar as empresas de volta, né? Eu já falei isso em aula, acho.
nós vamos comprar as empresas de volta. E aí muita gente foi crítico, né? Ela falou, não, mas presta atenção, essa empresa ela tem mais 15 anos de operação. Ela tem ela foi concedida por 35 anos. O que acontece hoje? Aí você fala, pô, Matias, mas os leilões atuais não são para 30 anos, que é esse benefício que o Maurício falou? Sim, para quem vai construir. O cara pega do zero, constrói uma usina, aí ele fica 30 anos. As concessões de 1990, elas deram 35 anos para a usina pronta. É isso que ele falou. Essa usina já tinha pagado. E sabe quem tinha pagado a construção dela? A gente. Nós tínhamos pagado, porque quem construiu foi o governo. Aí o governo leiloa através de um ágio, né? Aí essas empresas vêm e ganham um dinheiro absurdo, porque é o que ele falou, o custo para você operar uma usina hidrelétrica é baixíssimo. O cara vende a energia num preço alto, a gente paga, a indústria paga o preço alto, todo mundo paga esse preço alto por causa desse erro de processo de leilão que foi feito, né, leilão de concessão na década de 90. As concessões de hoje, do novo modelo do setor elétrico, são o quê? O menor preço do megawatt-hora para o consumidor. Quem der o menor preço ganha. E o que foi tentado fazer em 2013, 2014? Pega o valor, traz a valor presente, o governo tentou fazer o quê? Traz a valor presente tudo que você tem de geração de energia para o futuro. Eu vou te pagar. Você vai sair, essa energia vai voltar para mim, para o governo. O que eu vou fazer? Eu vou reconceder ela, vou fazer a concessão dela agora pelo menor valor do megawatt-hora para o consumidor. Por quê? Isso traria, claro, uma despesa para o governo, só que traria um processo muito satisfatório para nós consumidores e para a indústria. Porque a energia brasileira ia ficar barata. A energia brasileira ficando barata, você traz o olhar das indústrias que querem vir para o Brasil se instalar. Só que não, a gente não deu certo porque, primeiro, foi um momento muito crítico, porque quando fez essa proposta, a gente entrou na crise hídrica de 2014 e aí começou a ter um problema de energia que até foi linkado de forma até maldosa, né? A proposta que o governo fez agora não tem energia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A proposta era repatriar as usinas que estavam concedidas. Isso não é comprar a usina, porque a usina estava em concessão de 30 anos. Era tirar a concessão do cara pagando para ele sair da concessão e fazer a reconcessão. Isso não conseguiu fazer. Isso emendou com a crise de 2014, foi um problema energético aí no Brasil. O preço da energia subiu muito. Foi isso que eu falei, que foi até de forma maldosa, que colocaram a culpa de subir a energia, não na questão da falta de água, que realmente foi uma crise hídrica feroz, 2014, né, que acabou com água, inclusive de beber, né, e a gente sabe o que aconteceu, mas colocaram esse problema, ligaram esses dois problemas, não teve nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí, naquela época, o que aconteceu? Das usinas hidrelétricas no Brasil começaram a, fazer uma puta campanha contra o que o governo queria fazer. Porque como a usina do governo está concedida, o governo vai lá e fala, não, traz a valor presente, toma aqui o dinheiro que você ia ganhar nos próximos 15 anos, sai, que daí usa só o que a gente tem de garantia física, né? Que é garantia física, tá, pessoal? Só para explicar, fazendo um adendo aqui, que é um conceito importante do setor elétrico. Garantia física é aquela energia que a indústria gera, que é a certeza que ela vai gerar. Então, se, por exemplo, eu tenho uma hidrelétrica que tem instalado 600 megawatts de energia, de capacidade de geração. Só que o que acontece? Eu vou conseguir gerar 600 megawatts o dia que eu tiver água para gerar 600 megawatts. E nem sempre eu tenho água para gerar 600 megawatts. A EPE faz um cálculo e ela fala para a empresa o quê? Você tem 120 megawatts de energia de garantia física, de energia segurada. 120, a sua média histórica desse rio que você está, ele mostra pra gente que você nunca gerou menos do que 120. Ou seja, 120 é o mínimo que você consegue vender. Você consegue produzir. E o que essa empresa faz? Por que essa garantia física é importante? Porque essa energia de garantia física, de energia segurada, ele consegue comercializar num prazo de 5 anos. Então ele vai chegar na hora do leilão e uma empresa distribuidora vai pegar e falar o quê? Como esse cara vai vender energia
de hoje, 2020 para 2024, 2020, 21, 22, 23, 24, o cara vai falar o quê? O preço da energia cai, porque esse cara está vendendo energia que ele não gerou ainda, ele está trazendo a energia daqui 5 anos para hoje. Então traz a valor presente. Para quem está comprando é ótimo, porque você compra energia mais barata, e para quem está vendendo é ótimo, porque o cara está pegando um dinheiro que ele ia demorar 5 anos para ganhar e está ganhando hoje. Tá? Então isso aí é o mercado de longo prazo. É um dos leilões que a gente tem no Brasil, leilão de longo prazo. Tudo que a gente tudo é vendido no longo prazo, vende tudo no longo prazo. Aí o que acontece? Essa empresa, por exemplo, que gerou 120 megawatts, é a energia segurada dela. Teve um mês que ela gerou 200. O que acontece? A gente tem um negócio chamado PLD, o preço de liquidação de diferença, que é um preço dessa diferença entre a garantia física dela e o que ela realmente gerou. A gente falou que ela tinha 120 de garantia física e gerou 200. A gente tem 80. Esse 80 é vendido pelo preço de liquidação de diferença, que é esse PLD, e em leilões que a gente chama de mercado spot. Mercado spot é um mercado de curto prazo. Então uma empresa que comprou menos do que ela precisava, ela vai estar faltando para ela 80 megawatt-hora de energia. Ela chega para essa usina e fala assim, opa, você tem 80 megawatt-hora para vender? Tenho. Qual que é o preço? O preço é o mesmo, é o PLD. Preço de liquidação de diferença. É a diferença daquela energia que você deveria ter comprado e não comprou e aquela energia que você gerou a mais do que a sua garantia física. Essa energia que foi a mais do que a sua garantia física, você vende por esse preço. E esse preço é único. Então o cara chega lá no mercado spot e fala, eu preciso comprar. Só que o que acontece? Enquanto o cara vai pagar 85, 90 reais no megawatt-hora no longo prazo, chega no mercado spot, ele vai pegar a energia a 200, a 190, o dobro, mais do que o dobro do que ele teria pago no mercado de longo prazo. E o que acontece? Aí entra a regulação do setor. Aí você fala, pô, Chess, então é o seguinte, o cara chega no mercado, na hora de fazer o leilão de longo prazo, compra um monte. Aí o que ele faz? Na hora da liquidação de diferença, ele vende tudo mais barato, ele vende tudo mais caro. Ele comprou por 85, ele vende por 200. Não pode. Por que não pode? O governo não permite, porque senão a gente já gerar uma especulação energética no Brasil financeira que ia fazer a nossa energia ficar muito mais caro. Então o governo permite a empresa errar para cima e para baixo um pouco, uma quantidade. Se você errou mais do que essa quantidade para cima ou para baixo, ou seja, você não soube planejar quanto você ia precisar mais e quanto você ia precisar menos de energia, você paga multa. E aí essa multa não compensa você fazer essa compra a mais para depois gerar. Porque pode ser que o PLD esteja baixo e você perca dinheiro também. Mas o governo também... perder dinheiro você nunca vai, porque o PLD sempre vai ser mais alto do que o preço do mercado spot. Só que o que acontece? Com a multa, pode ser que você perca dinheiro. Então ninguém faz isso, ninguém compra no PLD. O que aconteceu em 2014 foi que o nosso PLD chegou a 870 reais, que era o limite máximo. A gente está falando de 85 reais o megawatt-hora, que era comercializado na época, 90 de energia hidráulica. O PLD foi por 800, 10 vezes mais caro, tá? Nessa época, gente, o que acontece? O que aconteceu nessa época? Muita indústria fechou. Aqui em Poços a gente tem um caso de uma indústria grande, né, de uma indústria de mineração grande aqui no Poços, que tinha uma operação que gastava muita energia, gastava muita água. O que os caras fizeram? Eles tinham esse contrato, porque eles eram consumidores livres. Então eles tinham comprado energia a 85 reais, lá no passado. O que os caras fizeram? Eles fecharam a fábrica. Fecharam a fábrica, nunca mais abriu a fábrica aqui no Brasil. Essa fábrica aí que eu tô falando aqui em Poços nunca mais abriu. Por quê? O cara tinha 5 anos de energia comprada, que ele pagou 80, 70 reais, a energia estava a 800, sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo a 800. Então, era muito mais barato para ele manter a fábrica fechada e vender o contrato de energia que ele tinha. Ele tinha um papel falando que ele podia consumir aquela energia por 80 reais. O que ele foi? Ele foi no PLD e vendeu a 800. 800 e pouco.
Então, para ele, compensou fechar a usina por conta do preço da energia. Para a gente entender, pessoal, o quanto a energia é importante, tá? E o quanto é importante se a gente tivesse um preço de energia baixo, se não fosse feito o que foi feito na década de 90, daqueles leilões absurdos, aquelas concessões sem preço, sem tarifa regulada, que é o que é feito hoje. Se a gente tivesse uma tarifa regulada hoje, qual que é o problema? Que esse foi feito no final da década de 90, começo dos anos 2000, 30 anos, os caras vão acabar as concessões deles no final dessa década, no final da década de 20, começo da década da próxima década. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai pagar energia cara no Brasil por mais uns 10, 15 anos ainda. Até essas usinas voltarem para a mão do governo e ele releiloar. E aí também, você fala, nossa, tiazinha, então quer dizer que daqui 10 anos a energia vai ser mais barata? Não sei, eu não sei dizer. Porque vai depender do que o governo está propondo na época. Se o governo tiver com a proposta, que como é a do novo modelo do setor elétrico brasileiro, que é leiloar sempre pelo menor preço para o consumidor, aí nós vamos ter uma energia barata. Aí possivelmente nós vamos ter um processo de industrialização mais forte no Brasil. Porque é uma das coisas que faz com que as empresas, indústrias, principalmente aquelas eletrointensivas, não venham ao Brasil, é o preço da energia. O preço da energia no Brasil é muito alto. Muito alto. Era para ser o mais baixo do mundo, mas não é. É muito alto. E é muito alto por conta desse problema aí da década de 90, principalmente. Tá? As novas concessões, e o que aconteceu? É claro, chegou em 2001, as usinas, o Brasil faltava energia, teve que construir muita usina. Então o que a gente está fazendo hoje? Ah, mas a gente ainda tem, os novos contratos também não são baratos. Não são baratos, porque o cara está tendo que pagar a construção. Vocês entendem a diferença de uma usina que o cara está pagando a construção para o que foi feito na década de 90, que eram usinas prontas, pagas, inteiramente pagas. O cara só tinha que entrar e operar. Uma usina que custa barato de operar. Aí o que o governo faz? Vai por ágio e não por preço para o consumidor. Ponto, aí destruiu. Porque aí, aonde sobra, aonde estoura a corda do preço alto? No consumidor. Estoura em mim, estoura em você, estoura no dono da indústria, no dono da empresa, que tem que pagar uma energia, um valor de energia absurdo, sendo que era para ser uma energia barata. Hoje a gente tem energias ainda leiloadas que são caras. Tem, por quê? Porque a gente está incentivando novas fontes para a eólica tomar corpo no Brasil e ficar mais barata. Ela passou de quase R$400 o megawatt para 160, 170. Hoje ela está menos do que a metade do preço de quando começou a eólica no Brasil. Só que isso teve que ter investimento, né, do governo, no sentido de obrigar as empresas a comprarem e tal. E isso manteve a nossa tarifa um pouco mais alta. Só que se a gente não tivesse leiloado essas usinas erradas em 1990, esse preço, a gente ia pagar uma energia relativamente muito mais barato do que a gente paga hoje, mas talvez um pouquinho mais caro do que ela poderia ser no Brasil, porque a gente estava incentivando a eólica, agora estamos incentivando solar, estamos construindo novas usinas, tivemos que construir usinas a toque de caixa, que isso foi muito caro. Então, com o planejamento energético, a proposta é o quê? Fazer com que a gente vá pagando a quantidade de energia que a gente precisa nos próximos 10 anos para a construção, nos próximos 10 anos para a construção, e fazer com quê? Com que a nossa energia fique mais barata. Essa foi a proposta, e essa é a proposta. E o que é mais interessante de tudo? Que esse é um país espetacular, que tem o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, depois da China e da Rússia. E nós só utilizamos 1/3 desse potencial. Qualquer país do mundo gostaria de estar na situação que o Brasil tem, ter esse recurso. A França já usou 100% do seu potencial hidrelétrico, Estados Unidos 60%, a Alemanha mais do que isso. Nós temos ainda esse recurso. Tem um desafio, sim. Claro, nem tudo é fácil. 60% do que falta ser explorado está na região norte. E é claro, a região norte é uma região que nós sabemos que tem uma outra riqueza enorme desse país, é a riqueza da biodiversidade, das florestas, e que nenhum brasileiro, nenhuma pessoa, não só brasileiro, nenhuma pessoa que habite esse planeta deve achar que a gente possa destruir. Claro que nós temos que preservar. É a nossa obrigação de preservar.
E eu tenho uma convicção total que é possível conciliar esses dois objetivos, que é possível a gente aproveitar parte desse potencial, talvez todo não, e preservar essa riqueza que nós temos na região norte. Eu diria mais, eu acho que a hidrelétrica, se bem feita, ela pode ser um vetor de preservação do meio ambiente, do seu entorno. Eu diria que a gente tem dois tipos que a gente tem que pensar de hidrelétricas. As hidrelétricas para as áreas já antropizadas, né? Pega lá a região de Geral de Santo Antônio, região de Belo Monte, essas são regiões antropizadas, tem fazendas, tem gado. Nessas regiões você tem cidades que vivem numa pobreza muito grande, que não tem esgoto, não tem tratamento de água, e eu acho que a hidrelétrica tem que ser, nesse caso, um vetor de desenvolvimento regional. Trazer benefício para o país, uma energia barata, renovável, trazer benefício para o planeta pela redução dos gases de efeito estufa, mas trazer benefício para a região. E outras regiões, que são as regiões não antropizadas, essa hidrelétrica tem que ser um vetor de preservação do entorno, evitar a antropização, ajudar a vigiar e a conservar o entorno. São esses os desafios. Mas não é apenas em termos da hidrelétrica que esse país pode crescer. Tem uma outra fonte que é fundamental, que é uma planta. Bom, pessoal, aqui ele vai começar a falar de etanol, então daí a gente usa a aula que vem para falar sobre essa parte onde ele fala de etanol. Mas aí ele falou uma coisa interessante, né, que é esse viés de você construir estrategicamente usinas hidrelétricas em áreas antropizadas e em áreas que não são antropizadas na região norte, de forma a fazer o quê? Na área que não é antropizada, você fazer a concessão da área para uma empresa, que é a empresa que toma conta daquela usina, e ela tem que preservar aquela área onde está a usina hidrelétrica. E naquelas áreas não antropizadas, você usar as áreas nas áreas antropizadas, você usar essas áreas antropizadas para você construir usinas hidrelétricas de forma que você consiga atender ali e desenvolver aquela região. Bom, além disso, pessoal, tem uma coisa muito importante que eu não me lembro se eu falei aqui na matéria, mas se eu já falei, é bom, importante reforçar. Existe no Brasil, como é que funciona o mercado no Brasil de energia, tá? Por exemplo, eu estou aqui em Poços de Caldas. Aqui, do lado da minha casa, 2 km de distância, menos que isso, eu tenho a gente tem uma usina hidrelétrica, tá? A usina hidrelétrica Antas 1. Antas 1 gera energia, ali embaixo tem Antas 2, embaixo tem rolador, aqui do lado da minha casa tem outra, mais 2 usinas hidrelétricas. A energia que chega aqui na minha casa, necessariamente, vem dessa usina? Imagina o que a gente falou sobre aquelas linhas de transmissão. Né, Tias, por que tem esse monte de linha de transmissão? Imagina que o cara vai construir Belo Monte, lá no norte do país. Quanto que o norte do país consome de energia? Será que ele precisa de uma usina do tamanho de Belo Monte para abastecer os estados do Brasil? Belo Monte é uma usina gigantesca. Construiu Santo Antônio de Geral, Tapajós, tudo ali no norte do país. É muita energia. Não, por quê? Porque essa energia ela consegue ser levada de um estado para o outro no país inteiro. A gente tem um negócio no Brasil chamado SIN, com N no final. SIN, Sistema Interligado Nacional de Energia. O que é o Sistema Interligado Nacional de Energia? São esse monte de linhas de transmissão no país que levam energia de um lugar para o outro, tá? E aí a gente tem um órgão que chama ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Interligado,
que é quem deixa as empresas gerarem energia ou não, quem faz a geração, né, quem comanda essa geração de energia no Brasil, porque imagina que tem empresas, usinas querendo gerar energia, todas querem, para elas poderem ganhar dinheiro, né? Só que a gente não pode deixar todas gerarem energia ao mesmo tempo, porque senão vai sobrar energia. Então tem que ter alguém que controla isso e fala, você pode gerar, você não pode e tal. Por quê? Para pôr energia no sistema. Porque as cidades têm carga, elas vão consumindo energia do sistema. E o que é esse sistema? Todo mundo que gera energia no Brasil, todo mundo, eles fazem o quê? Gera energia e põe na rede. Imagina que a gente está falando, energia não tem diferença entre uma e outra, tá? Então vamos pensar que a gente não tenha, por exemplo, diferença em feijão. Todo feijão seja exatamente o mesmo, igualzinho, não tenha diferença nenhuma, tá? Então, porque a gente está falando de usina eólica, usina solar, todo mundo gera energia. Vamos imaginar que todo mundo que produz feijão, das formas diferentes possível, fazem o feijão igualzinho. E aí, o que o governo criou? Um negócio onde é assim, você tem um saco de feijão gigante. Todo mundo que produz feijão vem e coloca no mesmo saco. Todo mundo vai pôr energia, o feijão, todo mundo no mesmo lugar, no mesmo recipiente. Aí nos leilões, os compradores vão lá e negociam com esse cara que produziu o feijão. Ó, você produziu feijão? Quanto você produziu? 50 toneladas. Cara, eu preciso de 50 toneladas. Eu vou comprar de você, porque a gente viu que no leilão você tem que comprar sempre do mais barato. Vamos supor que é a vez dele vender, você tem que comprar. Você vai lá e compra desse cara. Ó, eu quero o seu feijão então. Aonde você vai tirar o feijão? Nesse recipiente que todo mundo colocou. De quem é o feijão que você está pegando? O feijão mesmo foi produzido por aquele cara? Não sei. O feijão estava ali no mesmo recipiente. Eu fui lá e peguei 50 toneladas e levei embora. É isso que cabe a mim. Eu paguei 50 para ele, fui lá e tirei 50. O Sistema Interligado Nacional é isso. Todo mundo gera energia e põe no sistema, põe no sistema, põe no sistema. E o que acontece com as empresas que trazem energia para nossa casa? Elas no leilão compram energia de alguém e essa compra de energia que ela fez de alguém que foi regulada pela Enel, pelo ONS, permite que ela tire energia do sistema para fornecer para a gente. É esse cálculo que a empresa tem que saber fazer. Quanto que eu vou demandar de energia lá na minha cidade, que eu estou abastecendo? Tanto. Eu compro no longo prazo. Então, essa energia eu paguei barato. Agora, se a minha cidade consumiu mais, eu vou ter que pôr energia a mais e eu não tenho, eu vou lá no mercado de curto prazo, eu usei energia, eu vou lá e pago no preço de liquidação de diferença a quantidade a mais que eu comprei de energia. Ó, eu comprei energia a menos, eu vou ter que comprar energia a mais porque no lugar onde eu abasteço, usou mais energia. Então ele vai lá e paga o preço da energia a mais nesse mercado. Tá? Então toda a energia do Brasil fica no sistema. Aqui em Poços, infelizmente a gente está no corona, a gente não vai conseguir ir, mas se a gente fosse visitar as usinas ali que a gente sempre vai, a gente ia ver que o cara fala assim, ó, essa energia aqui é gerada, ela é interligada, a gente ia ver a interligação e passa a linha de Furnas ali, que faz parte desse sistema de interligado de energia, que são essas grandes linhas de transmissão de alta voltagem que transmitem energia pelo país inteiro, liga uma na outra. E tem várias subestações, liga na subestação, da subestação sai outra linha e liga o país inteiro. Então o cara, como é que ele faz para pegar energia? Ele vai lá, cria uma subestação, traz energia daquela linha de transição para a cidade dele, né? Vamos dizer que começa uma nova cidade, vai conceder quem vai ser o operador de energia dessa cidade. Aí vão concorrer, vai entrar no leilão, cara, ele vai ganhar para operar lá na cidade Y, que é a cidade nova que se criou. Ele vai lá, onde está passando a linha de transmissão aqui mais perto? Lá, vou fazer uma subestação, diminuir a voltagem, porque a energia para ser transmitida está em voltagem alta, vou diminuir a voltagem para chegar e levar para os postes da cidade, que aí vão estar numa voltagem mais baixa ainda, que aí a gente tem no poste aquele transformadorzinho de energia, né, que a gente vê aquele negócio meio redondinho assim, aquilo lá vai transformar para 120 e para o 110, 220, que está em 3.500 kV, acho. Ele vai transformar para a energia que a gente tem aqui na tomada, certo?
Então, esse cara, ele passa a comprar desse recipiente inteiro que eu tô falando, de energia. Todo mundo coloca energia no mesmo lugar. A empresa vai lá e compra de um, ela vai lá e tira aquela energia. De quem veio aquela energia? Eu não sei. Tá lá, tá passando na rede, é o que eu preciso consumir. É assim que o Brasil funciona. Então a gente tem essas linhas de transmissão levando energia para o país inteiro e as empresas vão lá, fazem a negociação, essa negociação é regulada, esse pagamento, essa compra, isso é regulado pelo governo, e aí o cara vai lá e tira energia e consome energia na cidade dele, que aí quem faz esse papel é o distribuidor. E como que esse cara que leva energia ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro porque na nossa conta de luz tem lá um pedacinho que é pago para a empresa de transmissão. Porque é fácil entender como que o distribuidor ganha dinheiro. A gente paga a conta de energia para ele. É fácil entender como é que o cara que gera energia ganha dinheiro. Porque o cara tem que comprar a energia do gerador, que é a usina que gerou. E o cara que transmite, que ele faz a logística da energia, esse cara ganha dinheiro na nossa conta. A nossa conta de energia está lá um pedaço da energia que vai para a transmissão. Tá? E é isso que faz com que as cidades brasileiras hoje, diferente do que era, eu me lembro quando eu era criança, que a energia acabava toda hora, acaba energia. Por quê? Porque as gerações eram locais. Você gera localmente. Se você tem qualquer problema na geração, o que acontece? Muitas vezes para a rede não ficar com problema, cai a rede inteira, todo mundo fica sem energia. Hoje, o que acontece? Poços de Caldas tem as gerações aqui, né, na cidade. Só que, o que acontece? Ela é ligada no sistema. A empresa municipal de energia aqui de Poços, Departamento de Energia, compra energia no leilão, assim como todo mundo. Só que se você vai lá na usina e fala pro cara assim, você é ligado no sistema? Sou. O que acontece se Furnas cair? Eu caio também. Por que ele cai também? Primeiro que eles não têm, Poços não conseguem manter abastecimento da cidade só com a energia deles, ele precisa estar ligado na rede, e porque ele também, se ele está ligado na rede e Furnas cai, Furnas é quem sustenta. Porque aqui oscila muito a geração de energia, oscila muito. Eles sobrevivem porque está ligado em Furnas, e Furnas está vindo energia de longe, está vindo energia de usinas grandes, que estão mandando energia para cá. Então esse cara fica interligado em Furnas. Caiu Furnas, ele cai também, ele cai junto aqui. Tá? Mas é raríssimo cair em Furnas. Por quê? O que acontece? O nosso sistema interligado hoje é um sistema extremamente robusto. É um sistema extremamente eficiente. Então é difícil a gente ter problema de falta de energia. E mais do que isso, a agência, a ANEEL, ela tem vários parâmetros. E o que acontece? Se uma empresa ela deixa... tem reclamação demais dos clientes, reclamando de falta de energia, essa empresa vai perdendo pontos. E no próximo leilão, essa pontuação delas, ou até antes do leilão, essa pontuação delas vai dando margem para essa empresa de boa e ruim em termos de prestação de serviço para o cliente, que somos nós. Então, se uma empresa presta um mau serviço, é um mecanismo de você regular um pouco serviços essenciais, como por exemplo a energia, você vai conceder ele na mão da iniciativa privada, só que você tem que garantir a qualidade, né? Porque senão para reduzir o custo e para o cara ter mais lucro, ele presta um serviço porco para você. Então o que a agência faz? Não, você tem que prestar um serviço de qualidade, porque se você tiver muita reclamação na ANEEL, se você tiver muita reclamação na sua ouvidoria, coisas do tipo, você vai perdendo pontuação. E essa perda de pontuação faz com que você tenha dificuldade na próxima concessão e até na sua própria operação de funcionar a sua empresa. Tá? Então a gente está num sistema que ele é protegido, né? Vamos dizer, parcialmente protegido aí pelo governo, que faz simplesmente o quê? Ele planeja, vê quem vai ter que entrar no sistema de usina, leiloa, passa para a iniciativa privada e ele regula a iniciativa privada, monitora essas coisas estão funcionando de forma correta, se não está, vai perdendo ponto, vai ganhando ponto, etc. Faz novos leilões, concede energia, regulamenta todo o mercado de energia. A gente tem um órgão chamado CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCEE é o lugar onde ocorrem os leilões. Ali só tem comercialização de energia elétrica, tá? Como se fosse uma bolsa de valores de energia elétrica. Por quê? Porque a energia, fisicamente, ela está na rede. O que a gente tem que resolver? Contrato. Para mim poder tirar a energia da rede.
quanto eu posso tirar, quanto eu tenho que pagar, quanto eu não tenho. Isso aí é resolvido lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e nesses contratos bilaterais aí, que são contratos de compra e venda de energia com o gerador, principalmente energia de longo prazo. Energia de curto prazo, energia de liquidação de diferença, que é aquilo que eu comprei errado, a mais ou a menos, eu vou para o PLD, vou lá na CCE e vou comprar. Senão eu vou comprar nos leilões que a gente tem de energia de longo prazo. Ok? Isso são conceitos importantes da gente conhecer, tá? Sistema Interligado Nacional, SIM. O SIM é o que garante para a gente, principalmente que a gente tenha qualidade de energia e que a energia gerada no norte possa alimentar o sul, no norte e assim por diante. A gente garante que Itaipu vai estar ajudando a alimentar o nordeste do Brasil, apesar da distância. Ok? Isso chama Sistema Interligado Nacional e isso foi um grande avanço do Brasil que aconteceu no final da década de 90, tá? Nem tudo do final da década de 90 foi ruim. O Sistema Interligado Nacional foi no começo dos anos 2000, na verdade, mas foi uma coisa extremamente positiva, é que ele era muito menor, né? Para ter uma ideia, o norte não era interligado. Interligação era sul, a gente tem 4 subsistemas hoje. Sul, um que chama sul, que chama sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. O norte, ele não era interligado até há tempos atrás, ele foi interligado recentemente, agora principalmente com a construção de Santo Antônio, Giral, de Belo Monte e de Tapajós, ele é um sistema importante ser interligado porque ele também vai fornecer bastante energia e as interligações no norte são muito difíceis por conta da Amazônia, mas a proposta do governo era interligar e aí teve que construir redes de transmissão na Amazônia, as redes foram construídas, então chegou a energia lá e de lá está saindo energia para cá também, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês me mandem, vamos conversando, procurem mais coisas na internet, mais vídeos, mais informações e a gente vai estudando mais esse assunto, tá bom? Continuamos na próxima aula, estamos aqui no minuto 41. Valeu, um abraço.